Para relembrar os 21 anos do assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, a Federação Israelita de São Paulo, a Agência Judaica, em parceria com a Juventude Judaica, promoveram um evento na sinagoga do Colégio Renascença, que contou com a apresentação de um monólogo e um debate. Veja como foi. O primeiro-ministro Yitzhak Rabin foi um dos principais responsáveis pelas negociações de paz entre palestinos e israelenses. Em 4 de novembro de 1995, ele foi assassinado por um ativista judeu de extrema-direita. Yitzhak Rabin foi e ainda é um dos políticos mais importantes da história do Estado de Israel. A Federação Israelita de São Paulo, a Agência Judaica, em parceria com a Juventude Judaica, promoveram um evento em memória aos 21 anos do assassinato de Yitzhak Rabin. Esta homenagem teve a apresentação do monólogo Meu Saba, interpretado pela atriz Clarissa Kahane, que mostra a visão de Noa, neta de Rabin, pouco antes de fazer o discurso no funeral do ex-primeiro-ministro. A Jerusalém do meu avô agora se torna a capital do mundo. Agora o meu Saba jaz no coração dessa cidade eterna e os olhos do mundo se voltam para o seu caixão. Eu tremo da cabeça aos pés e eu penso, isso aqui não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Após a peça, foi realizado um debate sobre tolerância, liberdade de expressão e polarização com o médico e político Eduardo Jorge e a jornalista Rosana Herman, com a participação da atriz Clarissa Kahane. Quando a gente se reuniu com a juventude da comunidade, a gente pensou em fazer alguma coisa realmente, como você disse, diferente. Não o mesmo ato de sempre, com os mesmos discursos, falando, com pessoas falando e acabou. Então a gente trouxe uma peça que traz a visão da neta de Rabin, né, sobre o assassinato dele, então é uma coisa muito forte. E depois um bate-papo com a Rosana e com o Eduardo Jorge para tentar trazer um pouco de atualidade para esses jovens. Tentar linkar o que aconteceu com Rabin com o nosso dia a dia de hoje. Então falar de polarização, falar dessa intolerância, de liberdade de expressão. Então tudo isso para tentar linkar o que aconteceu com os dias de hoje, refletindo nos dias de hoje. Este evento para mim foi muito importante. Muito importante para que a juventude conheça esta história, que aprenda esta lição, porque isso tem que ver com democracia, com liberdade de expressão, com opiniões que são diferentes de você e com a vida que eles vão ter que enfrentar no futuro. Assim que é muito importante. Foi muito diferente de qualquer apresentação que a gente já tenha feito, porque foi a primeira vez que a gente fez uma apresentação sem o equipamento de iluminação, sem o cenário, mas por outro lado foi muito importante para a gente ver a força que a história tem e contar para jovens, né, da comunidade essa história é uma maneira de deixar essa história viva, né? Porque eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para essas novas gerações não deixarem de saber a importância que o Yitzhak Rabin teve para a construção da paz no mundo. Ter um debate como esse com jovens, com pessoas de meia idade e até velhos também, né? Querendo discutir de como o século XXI pode ser diferente, é algo que só pode alentar o nosso coração e a nossa esperança. São elementos de esperança em relação ao século XX, o século da guerra, na política e na guerra propriamente dita. A expansão da democracia, a expansão da ideia da cultura de paz para resolver os problemas, as diferenças que sempre vão existir, os conflitos que sempre vão existir, principalmente na democracia, que é a discussão de conflitos, e a necessidade técnica, científica, política, administrativa de existir uma autoridade mundial que seja o maestro de uma orquestra para nos salvar da crise climática que nós criamos. Fiquei muito impressionada com a peça, fiquei muito emocionada e achei, assim, adorei as perguntas e a presença dos jovens que estavam aqui. Fiquei muito feliz com esse convite, porque acho que de alguma maneira nós todos aqui demos uma continuidade ao trabalho de paz do Rabin. Acho que de alguma maneira, mais do que uma homenagem, mais do que lembrar, a gente sentiu, assim, a nossa responsabilidade na continuação de um processo que nunca termina, de construção e de reafirmação de paz. Este evento, que uniu um monólogo e um debate, homenageou o político e pacifista Yitzhak Rabin. Mas, além disso, mostrou a importância de se analisar o presente, relembrando o passado. É interessante a ideia de trazer o Rabin, que é essa figura que é tão admirada, tão maravilhosa para tratar dos assuntos de paz e mesmo da história de Israel. E eu acho que a peça conseguiu trazer ele como um ser humano de verdade. E esse debate
que está acontecendo depois, eu achei fantástico. A gente consegue trazer muito para a vida do Rabin. Então, consegui entender que o Rabin que foi morto num momento de polarização política e o Eduardo Jorge conseguiu trazer muito bem sobre toda a história da polarização política que teve no século XX. O Yitzhak Rabin é um símbolo de esperança, de paz, para a comunidade judaica, né, para o povo judeu de uma maneira geral. Então eu acho que é imperativo todos os anos que se faça essa lembrança, e eu fico muito feliz que essa iniciativa esteja sendo tomada pelos jovens. Eu faço questão de estar aqui.